Já eu passo a palavra a essa líder que coordena esse movimento em todo o Brasil, Maria Lúcia Fattorelli, que naturalmente vai falar para todo o Brasil agora pela nossa TV Senado. Bom dia a todos e todas. Bom dia, senador Paulo Paim. Muito grata por sua iniciativa de realizar essas audiências públicas que têm sido fundamentais para ouvir vários setores da sociedade diante desse enorme ataque que representa essa reforma da Previdência. Eu queria começar, senador, cumprimentando também o senador aqui presente e os demais que estão aqui e nos acompanhando também pela internet e meus companheiros de mesa. Eu queria começar abordando a gênese dessa reforma. Essa reforma vem por meio de recomendações dos organismos internacionais, do FMI, do Banco Mundial e do BIS. O BIS, que quase ninguém fala dele, senador, ele se auto-intitula Banco Central dos Bancos Centrais. E é ele que manda, ele que determina. Por isso que às vezes a gente vê como justificativa em alguns documentos do governo de que esse tipo de reforma está sendo feita em vários países do mundo, porque vários países do mundo se submetem ao BIS, né? Então, essa reflexão é importante, especialmente nesse dia 13 de maio, porque ainda somos escravos, senador. Somos escravos do sistema financeiro mundial, encabeçado pelo BIS, pelo Banco Mundial, pelo FMI e os outros, né, bancos. Então, o que é que está por trás dessa reforma? É mais um privilégio para os bancos. Tá? Qual o verdadeiro objetivo da PEC 6 de 2019? É desmontar o modelo de solidariedade que nós conseguimos conquistar em 88 com muita luta. Não caiu do céu, foi conquistado com muita luta. Como que essa PEC desmonta? Ela corta R$1 trilhão que vão deixar de chegar nas mãos de aposentados, pensionistas, beneficiários da Seguridade Social, atingindo principalmente os mais pobres. Ela representa imenso dano às finanças públicas, na medida em que esse trilhão, que deixará de chegar nas mãos das pessoas, deixará de chegar também na economia, porque essas pessoas que recebem aposentadorias, pensões, etc., elas não são especuladoras. Elas usam esse recurso da pensão, da aposentadoria, etc., para ir à feira. O feirante contrata um ajudante, o ajudante leva o dinheiro para a mãe dele. Esse dinheiro gira a economia e, em grande parte, retorna ao governo por meio do pagamento de tributos. Então, é uma PEC que prejudica as pessoas, prejudica principalmente os mais pobres e prejudica as finanças públicas. Por que está sendo arrancado esse R$1 trilhão das mãos das pessoas? Para pagar parte da capitalização. Capitalização individual que só favorece setor financeiro, não oferece garantia alguma à classe trabalhadora e representa imenso dano às finanças públicas devido ao elevadíssimo custo de transição e demais consequências. Por exemplo, o INSS, de quem optar pela capitalização, vai parar de chegar no governo. O INSS paga pelas pessoas e pelos empregadores. Dados oficiais comprovam que esse é o objetivo da PEC: desmontar o modelo de seguridade social e abrir espaço para a capitalização. A prova está no próprio texto da exposição de motivos apresentado pelo ministro Paulo Guedes e presidente Bolsonaro aqui ao Congresso. Essa foto dessa tabelinha, que se der para mostrar para quem está assistindo pela internet, é uma foto de uma tabela que está na página 66 da PEC. Olha de onde sairá o trilhão. 715 bilhões vão sair do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, cujos beneficiários recebem em mais de 90% até 2 salários mínimos. Com certeza. Volte, inclusive, você repita, porque a grande pergunta é essa: de onde vai sair R$1 trilhão? Então é importante, te atrapalhar, você vai ter muito mais do que o tempo. Quero só que você repita de novo essa exposição. Olha, na última página da exposição de motivos, assinada pelo ministro Paulo Guedes e pelo presidente Bolsonaro, está essa tabelinha, que diz que em 10 anos, qual que é o impacto? De onde vai sair o trilhão? 715 bilhões sairão da reforma do Regime Geral de Previdência Social, é o INSS. Nesse regime, as pessoas recebem mais de 90% até 2 salários mínimos, senador. E olha ali a última linha, abono salarial, mais 182 bilhões sairão de quem recebe abono salarial. Quem recebe abono? Quem ganha até 2 salários mínimos, e a PEC está cortando. Ela considera que quem ganha de 1 a 2 é privilegiado. Então, só quem ganha acima... só quem ganha até 1 salário mínimo vai receber. Então, 715 bilhões mais 182 bilhões dá cerca de 900 bilhões. Nós temos que tirar ali os 27 bilhões, que vocês devem estar vendo a propaganda que o governo está fazendo de quem ganha menos vai pagar menos. Vai pagar R$5 a menos, mas ninguém está dizendo que as mulheres, por exemplo, podem chegar a trabalhar 14 anos a mais. E os homens também. Então, tirando aqueles 27,6, nós temos cerca de 870 bilhões de reais sairão dos mais pobres, do INSS, e outros 20%, menos de 20% sairão dos servidores públicos que estão correndo risco de ter as suas alíquotas, que hoje variam de 11 a 14, dobrarem, tá? Então, não é uma PEC para combater privilégio, minha gente. Isso é uma grande mentira que está sendo dita para
convencer a opinião de que tem que aprovar essa reforma, porque todo mundo odeia privilégio. Se existe algum privilégio no Brasil, esse privilégio é do setor financeiro, que tem a sua remuneração da sobra de caixa diária, ilegal, paga. E aí que está o rombo das contas públicas, eu vou falar. Então, tá ali o link, quem quiser acessar, mais de 80% do trilhão sairá dos mais pobres. E para onde irá o trilhão? Senador, eu posso pedir todo mundo para ler comigo essa frasezinha? Essa frase foi dita pelo ministro Guedes no dia da posse do novo presidente do Banco Central. Eu posso pedir a vocês para lerem comigo? Vamos lá. Precisamos de 1 trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar uma transição em direção ao regime de capitalização. Por isso que a gente precisa de 1 trilhão. Então, minha gente, alguém ainda ficou com alguma dúvida de que o trilhão que sairá dos mais pobres irá para os bancos? Foi o ministro Paulo Guedes que deu essa pérola para nós e confessou que o que vai ser tirado dos mais pobres pagará parte da capitalização. É disso que se trata essa PEC. O trilhão não é para resolver problema fiscal algum, não é para fazer investimento algum, é para entregar para os bancos para pagar parte do sistema de capitalização. E que capitalização é essa? Não é previdência, não pode ser chamada de previdência. O custo de transição não foi informado. Todo mundo viu o escândalo da classificação de estudos como sigilosos. Escândalo, inconstitucional. Na Argentina, a transição custou 1,36 PIB. Se aplicarmos essa proporção ao nosso PIB, nós estamos falando de um custo entre 9 e 10 trilhões. Isso é uma estimativa, porque a gente não sabe os custos, o governo declarou sigilo. De onde sairá o custeio para essa transição? O estudo da OIT mostra que de 30 países que seguiram esse caminho da capitalização, 18 já desistiram e voltaram atrás. E os 12 que ainda estão, vários estão entrando em colapso. O link para o estudo da OIT está ali, quem quiser acessar. O Chile foi o primeiro, elogiadíssimo pelo FMI, como exemplo a ser seguido. Hoje o Chile é campeão de idosos indigentes, campeão de suicídio de idosos, que recebem menos de meio salário mínimo. E segundo especialistas do Chile que estiveram aqui, os idosos chilenos têm que escolher entre pagar um quarto para dormir, comprar os remédios ou comer. Não dá para fazer as 3 coisas. A maioria prefere se matar do que virar mendigo ou um peso para os seus filhos. Dano às contas públicas. O elevadíssimo custo de transição não é dito, porque se disserem, vai ficar escancarado o escândalo dessa proposta indecente de colocar a capitalização no lugar do modelo de solidariedade conquistado em 88, que precisa ser melhorado. As contribuições pagas pelos empregados e empregadores deixarão de ser pagas. Ao contrário de resolver algum problema fiscal, essa PEC vai agravar brutalmente as dificuldades fiscais do Brasil. Essa capitalização não é previdência. Se olharem no dicionário, previdência é sinônimo de segurança. E o que é essa capitalização? É uma aplicação financeira individual de altíssimo risco, elevadíssimo custo de administração. Se vocês depositarem R$1.000 na sua poupança, vocês terão R$1.000 na poupança. Mas se vocês depositarem R$1.000 nessas continhas do esquema de capitalização, vocês não terão R$1.000. Porque de cara, os fundos cobram no mínimo 15% de administração. Não tem garantia de qualquer benefício. Quem está acreditando em benefício futuro está acreditando por conta própria. Porque na PEC está escrito modalidade de contribuição definida, ponto final. O que significa isso? O trabalhador sabe quanto vai ter que contribuir, senador, mas não tem ideia do benefício. Vai depender do mercado. Pode ser zero, pode quebrar, como inúmeros fundos quebram no mundo inteiro, inclusive Estados Unidos e Europa. Não tem participação patronal, nem governamental. É um escândalo. Esse folheto que os internautas estão vendo aí na tela, eu estou distribuindo aqui no plenário. Quem quiser pode acessar, está disponível na página. Nós falamos que a Previdência Social é o maior patrimônio social do Brasil. Isso, na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Grata, senador. Na exposição de motivos do Paulo Guedes, ele fala que tem um rombo no Brasil e que esse rombo está na Previdência e que a Previdência está fazendo aumentar a dívida pública. Mentira! O que é que tem aumentado a dívida pública? Os mecanismos que geram dívida, principalmente a política monetária do Banco Central, que produziu a crise. O que produziu a crise no Brasil, minha gente? Nós não tivemos aqui a quebra de bancos, que foi o que provocou a crise nos Estados Unidos. Todo mundo lembra do Lehman Brothers e dos outros bancos que iam quebrar, mas o Fed injetou 16 trilhões de dólares, mais de um PIB, nos bancos e não deixou que eles quebrassem. Isso não aconteceu aqui no Brasil. Aqui os bancos lucram mais do que qualquer lugar do planeta. Nós não tivemos adoecimento da população, nem peste que impedisse o nosso povo de trabalhar. Não tivemos quebra de safra, pelo contrário, temos batido recordes de safra. Não tivemos guerra. Que crise que aconteceu aqui no Brasil? Que derrubou o PIB em mais de 7% em apenas 2 anos. Levou inúmeras empresas a quebrar e provocou desemprego recorde. O que explica o cenário de crise se nós temos 4 trilhões de reais líquidos em caixa? Temos 1.270 bilhões no Caixa Único do Tesouro. Dinheiro de arrecadação que não pode ser gasto por causa da infame PEC do teto e de dinheiro de título emitido além do necessário para formar colchão de liquidez. Senador, como se uma pessoa fosse ao banco, pegasse empréstimo, pagasse juros lá no banco e colocasse o dinheiro no colchão.
para dar segurança. Colchão de liquidez, 1 trilhão 270 bilhões no Caixa Único do Tesouro. 1 trilhão 130 bilhões no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. E 1 trilhão e meio em reservas internacionais. 4 trilhões. E além disso, somos a 9ª economia do mundo. Ricos em todos os sentidos. Temos aqui nióbio, petróleo, água, terra, todos os minerais. Como é que essa crise foi produzida? Olha só, nós tivemos esse dado, esse gráfico é do Tesouro Nacional. Olha essa montanha azul. É o superávit primário de 1 trilhão que nós produzimos. Ao longo de 20 anos, 1 trilhão de superávit primário. De repente, olha lá a inversão, senador. Sem que tivéssemos tido aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Olha o comportamento das contribuições da Seguridade Social. Recorde. Todos os anos sobravam dezenas de bilhões de reais na arrecadação das contribuições sociais. O sistema de seguridade social brasileiro é altamente sustentável. Foi sustentável desde a Constituição Federal até 2015. Inclusive, sobraram dezenas de bilhões de reais. E esse dinheiro não foi poupado para eventuais períodos de crise. Foi desviado, por meio da DRU, principalmente, para pagamento de juros e para cumprir a meta de superávit primário. De repente, as contribuições não deram conta e o governo teve que completar. Mas nem aí há que se falar em déficit. Quem fala em déficit, senador, nunca leu o artigo 195 da Constituição, que prevê a participação dos orçamentos públicos e o conjunto de contribuições sociais. Durante décadas, até 2015, inclusive, os orçamentos públicos federais nem precisaram contribuir. As contribuições foram mais que suficientes. Tá? Só a partir de 2016 que o orçamento federal teve que contribuir. Tá? E houve muita sobra. A arrecadação vinha subindo também. De repente mudou. Tá? De 95 a 2015, enquanto produzíamos aquela montanha de 1 trilhão de superávit, a dívida explodiu. Saiu de 86 bilhões em 95 para 4 trilhões em 2015. O que é que fez a dívida crescer, então? É evidente que não foram investimentos e gastos sociais, porque estávamos produzindo superávit primário. O superávit é a sobra de recursos depois de pagas todas as despesas com a manutenção de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público, e depois de pagas todas as despesas com todos os serviços prestados à população. Sobrou 1 trilhão. E a dívida pulou de 86 bi para 4 tri. Por quê? Por causa dos mecanismos que geram dívida. Olha onde está o déficit. Enquanto produzíamos superávit primário, o Banco Central produzia déficit nominal, brutal, por causa dos juros abusivos que são praticados no Brasil, os maiores do planeta, e outros mecanismos. Olha lá o déficit do Banco Central. Esse outro gráfico nós colocamos o juro para mostrar que o déficit é produzido pelos juros e não pelo gasto com a Previdência Social. Previdência não é problema, é solução. Um dos mecanismos mais escandalosos que produzir esse déficit é um mecanismo ilegal, praticado pelo Banco Central, que remunera diariamente a sobra de caixa dos bancos. Esse mecanismo, ao mesmo tempo, gerou 1 trilhão e 200 bilhões da nossa dívida interna para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Olha que absurdo, senador. A montanha de 1 trilhão e 200 da nossa dívida são títulos que são trocados com os depósitos voluntários que os bancos fazem de sua sobra de caixa no Banco Central. O Banco Central entrega título para os bancos. À medida em que os bancos estão com os títulos, eles recebem juro diário. Esse mecanismo gerou um rombo de 754 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Esses valores foram tirados do balanço do Banco Central e não está nem atualizado. Se atualizar, está aí o trilhão que o Guedes quer, senador. Então, senadores, um recado aqui para o ministro Guedes. Não precisa destruir a Seguridade Social. Ele quer 1 trilhão? Pare de remunerar a sobra de caixa dos bancos, tá? Que ele tem 1 trilhão. Mas essa operação, além de gerar dívida, além de gerar rombo, arrebentou com a economia e produziu a crise. Por quê? Produz escassez de moeda. 1 trilhão e 200 é quase 20% do PIB que está esterilizado no Banco Central. Esse dinheiro tinha que estar no caixa dos bancos, remunerando, emprestando para as indústrias que quebraram. Isso aí gera escassez de moeda. O raciocínio, ao contrário, fica mais fácil. Senador, o que o senhor acha que aconteceria? Senadores, o que os senhores acham que aconteceria? Isso. Se o Banco Central parasse de fazer essa gracinha para os bancos e remunerar sua sobra de caixa. O que o senhor acha se o Banco Central falasse, bancos, tomem aqui o seu trilhão. Os senhores acham que os bancos iam ficar com esse dinheiro na gaveta como o Banco Central fica? De jeito nenhum. O que os bancos iam querer fazer? Iam querer emprestar esse dinheiro. Para emprestar, o que eles teriam que fazer? Diminuir o juro. Então, juro de mercado é essa indecência aqui no Brasil, porque o Banco Central garante a remuneração de toda a sobra de caixa, diariamente, de forma cumulativa. E foi isso que provocou a quebradeira de empresa. A desculpa de que esse mecanismo é para controlar a inflação foi desmascarado em 2017. Em 2017, nós tivemos deflação. O IGP foi negativo. E, se fosse verdade que essa operação é para controlar a inflação, o que o Banco Central teria que ter feito no momento de queda da inflação? Teria que ter desovado moeda. E o que aconteceu com o estoque dessas operações? Bateu recorde. Atingiu 1 trilhão 287 bilhões em outubro de 2017. Diante
desse escancaramento aí da mentira, o Banco Central correu e apresentou ao Congresso o projeto de lei 9248 de 2017, um projeto de lei de um artigo só, que cria o depósito voluntário remunerado, para legalizar o depósito voluntário remunerado, que já é o que já está sendo feito com essas operações. Então, minha gente, é aí que está a fabricação da crise. O déficit não está na Previdência, o déficit está no Banco Central, que produziu a crise com o juro elevadíssimo, com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, com os indecentes prejuízos de swap cambial, que de setembro de 2014 a setembro de 2015 geraram resultados negativos de 207 bilhões. 207 bilhões teria dado para dobrar todo o orçamento anual da educação e da saúde naquele ano. Mas foram para o ralo do swap cambial. O que aconteceu nesse ano? A dívida cresceu 732 bilhões de reais em apenas 11 meses e o investimento federal foi menos de 10. Todo o crescimento da dívida foi para pagar o rombo do Banco Central. O PIB vinha crescendo desde 2005, em média 4% ao ano. De repente, 2015 também caiu. Então nós vimos, de repente em 2015, produzíamos superávit, paramos de produzir, passamos a produzir déficit. A arrecadação virou, o superávit da Seguridade virou e o PIB virou, sem que tivéssemos tido aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise que foi provocada pelo Banco Central. Enquanto a economia brasileira arrebentou, as empresas quebraram, provocaram enorme desemprego. O que aconteceu em 2015? O lucro dos bancos foi recorde. Foi 96 bilhões. E eles ainda fizeram uma provisão de 187 bilhões. O quê? Sai do lucro. Então o lucro dos bancos teria sido 300 bilhões. No ano que o PIB caiu e que toda a economia definhou. Banco não produz riqueza. É evidente que existe um mecanismo que transfere recurso para o setor financeiro. E esse mecanismo é o sistema da dívida, principalmente por meio da política monetária do Banco Central. Então, senador, concluindo, fazendo uma análise sistêmica do que eu falei até agora, a política monetária do Banco Central produziu a crise e aí a crise tem justificado as medidas restritivas que só favorecem aos bancos. Como a PEC do teto, que deixou o gasto com a dívida de fora, a reforma trabalhista, que infelizmente já foi aprovada com a desculpa da crise, agora a reforma da Previdência e as privatizações. Todo mundo já ouviu o ministro Guedes falar na televisão que a crise está insustentável, tem que privatizar tudo para pagar o prejuízo. E querem autonomia do Banco Central, para que o Banco Central fique imune para praticar essa política monetária suicida, tá? Querem mais. Olha, já se apoderam de metade do orçamento federal todo ano. Já se apoderam do patrimônio nas privatizações. Querem se apoderar do nosso principal patrimônio social por meio da reforma da Previdência. E não estão satisfeitos. Querem se apoderar diretamente do fluxo de arrecadação tributária através do esquema da securitização de créditos públicos, tá? Que infelizmente foi aprovado aqui nesse Senado e agora está lá na Câmara. Tomara que seja barrado. Quando olhamos em perspectiva, os principais gastos federais, olha lá embaixo o gasto com o pessoal. Ali o gasto com previdência. O gasto que está indisciplinado precisando de reforma é o gasto com a chamada dívida pública. Os dados que o governo tem apresentado de juros estão mascarados. A maior parte do juro está sendo contabilizada como se fosse amortização. Amanhã tem audiência pública sobre isso na Câmara, tá? Se você puder concluir, não, só para dizer que não, acho que é isso mesmo, nós temos que debater. Eu dei 20 minutos, vou lhe dar mais 5, vai dar 25 minutos para cada um dos convidados. Tá. E sem prejuízo do debate depois ainda. Tá bem. Vou te dar mais 5, eu sei que isso tudo é longo. É porque senão não dá para apresentar a ideia, consegue, né? vai lá. Então, no orçamento, nós da Auditoria Cidadã somamos os juros com amortizações porque provamos, desde a CPI da dívida, a mega pedalada que acontece no Brasil, que é a contabilização de grande parte dos juros, como se fosse amortização. Mega pedalada de centenas de bilhões de reais que acontece desde o Plano Real, tá? Tá ali o link com a explicação. No orçamento desse ano, a maior parte está reservada para a dívida, 44%. Os servidores que estão aí sendo linchados recebem menos de 1/4 do que se gasta com a dívida. Eu já falei do novo esquema que desvia o fluxo da arrecadação tributária, a chamada securitização de crédito público. Tem vários documentos na página da Auditoria Cidadã. É um esquema semelhante ao que atuou na Europa e quebrou a Grécia. Os valores pagos pelos contribuintes caem na rede bancária, não irão mais direto para os cofres públicos. Irão barrar numa trava bancária que está sendo criada por esse esquema. Isso tem a ver com a reforma da Previdência, que já está reservando recurso para esses tipos de desvios, que, por infâmia, cria empresa estatal. Está sendo criada estatal em cada estado, em cada município. A exemplo da PBH Ativos SA em Belo Horizonte, CPSEC SA em São Paulo, MGI Investimentos em Minas Gerais. É um esquema, tá? Então, a dívida tem sido gerada, gente, pelos mecanismos que geram dívida, pelos mecanismos de política monetária. Transformação de dívida privada e pública, elevadíssima taxa de juros, juros sobre juros, contabilização de juros como amortização, swap, remuneração da sobra de caixa dos bancos, emissão excessiva de título para formar colchão de liquidez, prejuízo do Banco Central, securitização de crédito público. Olha só os esquemas. Nada disso corresponde à dívida para investimento, tá? Por isso a gente criou o termo sistema da dívida. O sistema da dívida é um termo que eu criei para caracterizar a utilização do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público significar aporte de recursos ao orçamento,
Para que os poderes públicos possam fazer investimentos de longo prazo, o sistema da dívida funciona às avessas. É um ralo contínuo de recursos. Dívida sem contrapartida alguma. O estoque cresce, mas o dinheiro vaza para o sistema financeiro. E o maior beneficiário é justamente o sistema financeiro. Nós precisamos reduzir a desigualdade social no Brasil. E essa PEC 6 vai agravar. Somos a 9ª economia mundial, mas temos a pior distribuição de renda do planeta. Somos o 79º país no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU, senadores. Isso é uma vergonha. O Brasil está empatado com a Ilha Granada. Com todo respeito à Ilha Granada, como é possível? Um país que tem nióbio, que tem petróleo, terceira maior reserva do mundo, todos os minerais estratégicos, a maior área agricultável, a maior reserva de água potável, clima favorável, todas as matrizes energéticas do planeta, sermos o 79º no ranking dos direitos humanos. Tudo isso que eu falei está nesse quadro e ainda temos aqueles 4 trilhões em caixa. 1.270 no Caixa Único do Tesouro, 1.130 esterilizados no Banco Central remunerando a sobra de caixa dos bancos e 1,5 trilhão em reservas internacionais. Como pode os estados estarem na penúria com 4 trilhões no governo federal e ainda um potencial de arrecadação tributária impressionante? Porque não se cobra tributo sobre distribuição de lucros nesse país, não se cobra sobre grandes fortunas e mais uma série de benesses, desonerações e falta de cobrança de dívidas. A crise é um cenário, porém, um cenário que atinge em toda a economia real, empresas, pessoas com desemprego, com cortes de direitos, crise social, política, ambiental e os bancos batendo recorde sobre recorde de lucro em plena crise. Olha aí a crise para quem? Em 2018, os bancos bateram novamente recorde, 100 bilhões de lucro em 2018. Mas o Brasil comanda a alta da pobreza na América Latina. A pobreza e a desigualdade aumentaram e mais de 6 milhões estão na extrema pobreza. Extrema pobreza, uma estatística que nós já tínhamos limpado do Brasil, voltou e já tem 6 milhões de pessoas. É urgente sairmos do cenário de escassez. Esse cenário não é acaso, nem mero resultado de corrupção de dirigentes políticos, mas é o resultado do modelo econômico planejado para isso. É um modelo que concentra a renda, que se sustenta no sistema da dívida, no modelo tributário regressivo, na política monetária suicida praticada pelo Banco Central e no modelo extrativista irresponsável para com as pessoas e com o ambiente. Muito grata, convoco a todos para seguirem as nossas páginas no Facebook, Auditoria Cidadã da Dívida, e web, auditoriacidadã.org.br. Muito grata, senador, muito grata a todos. Muito bem, Maria Lúcia.